Bom, a ideia aqui é mostrar o processo para se traduzir uma função, uma operação para o OpenCL. Tá? O OpenCL, então, é um padrão, né, aberto, ele é mantido pelo consórcio do Cronos, né, e o objetivo desse padrão é construir a aplicação para executar em GPU e CPU também, multicore. Então quem quiser, essa referência aqui é interessante. Tem o Cronos, né, a parte do OpenCL específica, que a gente tem documentação, enfim. O Cronos trabalha com manutenção de outros padrões aí, né, de versões desses padrões, mas especialmente aqui a ideia do vídeo é falar um pouquinho sobre o OpenCL. Beleza. Bom, então eu tenho um benchmark, que é uma operação, na verdade é um benchmark muito conhecido, inclusive, que é o Leanpack. Esse benchmark ele é um software, né, que é utilizado para se medir a capacidade computacional de uma determinada arquitetura. Como é que essa medida é feita? A arquitetura é submetida à execução de um conjunto de operações, nesse caso aqui em especial algumas operações com pontos flutuantes. Ao final da execução dessas operações é calculado, né, é avaliado, é medido o tempo gasto para a execução dessas operações, e aí é possível gerar uma unidade de medida, que é o megaflop, que é milhões de instruções de pontos flutuantes por segundo, que determinada arquitetura é capaz ou não de executar. Ao estudar o código desse benchmark, a gente pode perceber que a função que tem o maior custo computacional, né, aquela que executa o maior processamento, é essa função aqui, ó, SGFA. O que ela faz é fatorar uma matriz. Como? Usando a eliminação gaussiana com pivotação parcial. Quem quiser entender um pouco melhor essa técnica de eliminação gaussiana, tem um vídeo aí também que dá para explicar que dá para aprender um pouco mais sobre a técnica em especial. Basicamente, vou destacar uma função. O que a função SGFA faz? Ela tem um laço de repetição, um segundo laço de repetição, e dentro desse segundo laço, a função SAXPY. Então essa função está destacada porque é a função que consome cerca de 90% do custo computacional de todo o benchmark. Eu conseguindo otimizar ela, paralelizar ela, por exemplo, e ter ganho com essa paralelização, eu vou conseguir ter uma relação interessante lá de megaflops, com certeza superior a uma implementação que não otimiza essa função. Tá? Beleza, essa função aqui, só para ressaltar, é uma função presente numa biblioteca que é a BLAS, que é uma biblioteca de álgebra linear muito conhecida. Né? Essa função também pertence ao BLAS, enfim. Aqui é só a carga de trabalho utilizada. Poderia ser qualquer outra função paralelizável, né? Que é uma função que não possui restrições de sequencialidade. Então a gente foi para o trabalho de traduzir essa função aqui para o OpenCL. Como é que seria o processo? Bom, o processo é esse aqui. Ó. Primeiro, eu vou ter aqui, só para questão de organização, eu criei dois enums que vão destacar aí identificadores para os buffers. Por quê? No caso do OpenCL, especificamente, eu tenho que explicitar a transferência e a área de memória que eu vou trabalhar lá no device, no meu dispositivo, que é a GPU. Então, todo dado que eu tenho que está na minha memória principal e eu quero processar ele na GPU, eu vou ter que explicitamente criar uma área de memória na GPU e transferir esses dados para lá. Assim como as funções que vão ser executadas lá. A gente pressupõe que as funções são operações paralelas que eu vou executar lá usando os múltiplos núcleos da GPU. Isso é verdade na maioria dos casos, mas eu posso ter também operações que não são paralelas em função de fazer o mínimo tráfego de dados possível. Então, aquela função SGFA, ela foi toda traduzida, por quê? Se só a função SAXPY fosse traduzida, voltando aqui ao recorte da implementação original, olha o que ia acontecer. Operações são realizadas com a matriz A. Vou destacar aqui que ela está armazenada como se fosse um vetor, mas na verdade é uma matriz. A gente pode pensar aí, imagina uma matriz de 9 posições, né? 3 linhas por 3 colunas. Eu posso muito bem armazenar ela num vetor de 9 posições, tendo assim uma pseudomatriz. Essa estratégia é utilizada aqui. Então, na verdade, A é a minha matriz, né, de entrada, com os dados com os quais eu quero processar.
Olha, veja bem que a matriz pode sofrer operações aqui. E ela é passada para SAXPY. Como é explícito esse tráfego de dados no caso do OpenCL, se eu simplesmente implementasse em OpenCL a função SAXPY, eu teria um tráfego de dados muito grande. Toda hora essa matriz teria que ser passada e recuperada dessa função. Quantas vezes? N vezes... N vezes N vezes. Então, o que é gerar um tráfego, né, uma troca muito grande. E essa troca é um dos gargalos da utilização do OpenCL. Você tem que minimizar esse número de troca. Então, o que a gente fez? Traduziu a função toda para o OpenCL. Como? Eu vou mostrar na implementação, mas, basicamente, as operações, as funções que são aqui acionadas e alguns blocos de código se transformaram em operações lá no OpenCL. Detalhe que alguns deles não são paralelos. Mesmo sequencial, é interessante executar ele na GPU, porque dessa forma eu vou conseguir garantir que eu tenho um tráfego de dados menor. Eu não vou ter que ficar trocando dados toda hora. Então eu consigo encapsular, digamos assim, toda a função SGFA para GPU executá-la. E assim obter ganho com a mesma. Então eu tenho que elevar um pouco o meu nível de abstração. Se a gente olhar aqui a função, então, eu tenho aqui alguns elementos de controle. Inicialização de variáveis. E eu tenho a inicialização do OpenCL, que é esse bloco aqui. Onde eu vou destacar duas linhas. Aqui, onde eu defino que vou fazer o uso de uma GPU. Em detalhe, Device Type GPU. A gente pode usar o OpenCL para CPU também. O Device ID aqui eu apontei para a segunda posição desse vetor que foi alimentado com meus devices. Porque a máquina de teste possui duas GPUs. Dá para ver aqui, ó, 6620G e a 6600M. Certo? A primeira é uma integrada, a segunda é uma discreta. Obviamente a segunda tem um poder, uma capacidade computacional um pouquinho maior. Eu tenho a criação de contexto e a criação de uma fila de comandos, que vai ser criada para esse segunda GPU aqui. Beleza. Aqui é interessante que eu consigo monitorar também, né, o custo computacional, né, o processamento das CPUs e das GPUs, a utilização das mesmas. Quando a gente faz alguma... a primeira GPU é que está apontada por padrão aqui para ser responsável por renderização gráfica aqui do Windows, né, dessas janelas. Então, às vezes eu mudo o cursor aqui, quer dizer que ele mostra aqui um consumo computacional da GPU. A maior parte do tempo, os 4 núcleos aqui, né, que estão sendo consumidos. Dá para ver que tem consumo sempre porque o sistema operacional está executando e tem uma infinidade de processos que são utilizados enquanto o sistema operacional roda. Bom, nesse bloquinho aqui o que eu estou fazendo é lendo o arquivo fonte, que é o arquivo que contém meus kernels. Daqui a pouquinho eu passo por ele e explico um pouquinho melhor. Depois o que eu faço? Ao carregar informações daquele arquivo fonte, que é o fonte do kernel, o kernel é a função que roda dentro da GPU. Eu vou executar um comando para criar propriamente os kernels a partir desse fonte, né, desse source que eu li, que é o conteúdo basicamente desse arquivo que se encontra aqui. Eu tenho que explicitamente criar os buffers. Então, olha só, o primeiro enumerator eu usei para identificar os kernels. Né? Eu tenho aqui alguns kernels. A maioria deles paralelos, somente esse aqui que não. Eu tenho aqui alguns buffers, então eu tenho o host A, que é a minha matriz, e PVT, que é o vetor de pivôs, né, resultante. Alpha e L são variáveis, na verdade, internas, porque alguns kernels vão gerar informações e outro kernel vai fazer uso dessa informação. E eu não quero ter que trafegar esse dado externamente, eu quero deixar ele dentro da GPU. Então eu crio uma variável global que vai me permitir trafegar o dado de um kernel para o outro. Certo? Aqui eu escrevo o buffer, então basicamente eu estou gravando valores iniciais desses buffers na GPU. Então criei a área de memória na GPU, gravei valores iniciais. Interessante que o IPVT e o A são os valores que vieram. O A é a matriz, né? O IPVT é o vetor, foi criado inicialmente, ele não tem valores atribuídos. Agora sim, vamos para a execução dos kernels. Como é que eu vou fazer para executar os kernels? Eu tenho que fazer a passagem de parâmetros. Antes de a gente ir na passagem de parâmetros, vamos dar uma olhada num kernel aqui. Ó. Vamos pegar um específico aqui. SAXPY. Então, olha só. Eu estou passando aqui, ó, parâmetro, aí tem um númerozinho aqui, ó, 3, 2, 5, buffer. Eu estou me referenciando a um buffer que eu criei aqui, que eu gravei aqui. Certo? Agora, se a gente olhar,
que são esses números? Na verdade, eles são as ordens dos parâmetros no kernel. Então, lembrando, kernel é uma função que vai rodar lá na GPU. Então, o código do kernel é kernel, né? Sempre ele vai ser void, tá? O kernel obrigatoriamente tem que ser void. E o nome da função que eu quero dar. Esse nome eu referencio lá na hora de compilar o kernel. Tá? A compilação do kernel, da função que roda na GPU, ela se dá em tempo de execução da aplicação minha no host. Se a gente olhar aqui, ó, voltar um pouquinho, ele está aqui, ó, quando eu dou build program, create kernel. Então eu crio esse nome aqui, na verdade, é a referência ao nome no OpenCL do meu kernel. Aqui eu estou recuperando o Global ID. Basicamente o que essa função vai ser é como se fosse o código da thread, quando a gente pensa em paralelismo convencional. Esse conteúdo aqui vai ser executado N vezes. Quantas vezes? Vai depender muito do meu N global, né? De quantos itens, que a gente chama de quantos work items eu vou disparar. Isso depende também, a execução simultânea, da capacidade da GPU, né, de núcleos e de execução de work items em paralelo. Bom, aqui é a função específica do SHSPY, eu tenho outras funções. No caso, aqui eu tenho um código que não é um kernel. Porque um kernel pode chamar uma função e uma função convencional ela pode receber, retornar valores. É um padrão C aqui, né, de código, então dá para ver que ele é familiar. Interessante é que os parâmetros de entrada de um kernel, a gente tem aqui, ó, valores que podem ser constantes e valores que são globais. Sempre trabalhando, quando são valores globais, com ponteiro. Eu vou estar me referenciando a uma área de memória que previamente foi criada e alocada lá na GPU. Ok, então criei os kernels, criei os buffers, gravei os buffers na memória com valores iniciais. E aqui eu estou passando parâmetros. Então, só para a gente referenciar aqui, ó, o parâmetro 2 da SHSPY está falando que vai passar o host A, que é a matriz. Então, vamos lá na SHSPY. Aqui é o parâmetro 0, aqui é o parâmetro 1, aqui é o parâmetro 2. Obviamente, é a matriz, né, que ele está passando. Eu recebo aqui um ponteiro, mas na verdade vai ser passado o host A, que é um buffer que foi criado. Por que eu tenho uma passagem de parâmetros aqui em cima? São parâmetros que são comuns às funções. Está vendo que o host A ele é passado para quase todas elas, né? Que é a minha matriz. Eu vou ter que operar com essa matriz em vários kernels diferentes, em funções diferentes. Aqui embaixo eu tenho aqueles parâmetros que vão ser executados passo a passo. Lembra daqueles dois laços de repetição da função SGFA? Aqui, ó, um laço interno que contém a SHSPY. E esse laço de repetição está dentro de um segundo laço. Então, esses laços estão aqui representados. Eu tenho um laço externo que está aqui. Desce aqui só para a gente ver o outro laço. O outro laço ele não existe, na verdade, porque ele foi transformado na chamada da função. Mas o laço externo existe. Por que o laço interno não existe? Porque a gente conseguiu paralelizar ele. Então, esse primeiro laço de repetição não foi feito nesse algoritmo, não que não seja possível, né? Mas a implementação que a gente conseguiu atingir aqui já atendeu um certo ganho, foi interessante já para destacar aqui o ganho, a otimização com paralelismo, né? Os benefícios que ele traz com o uso do OpenCL. Aqui eu tenho parâmetros que são passados passo a passo. E esse comando é o que manda executar um kernel. Então eu mando executar o kernel isamax. Depois eu mando executar um outro kernel, que é o kernel sscal. Depois eu tenho outro kernel dentro desse laço de repetição, que é o pedaço, que é um processamento que eu tinha que fazer antes da SHSPY, e aqui eu tenho a SHSPY. Detalhe que a minha SHSPY não é a SHSPY do BLAS. Ela é uma SHSPY que resolve um problema maior. Se vocês repararem, dentro dessa operação eu tenho um laço de repetição. Então, para cada item lá na GPU, eu vou ter um conjunto de operações sendo realizadas. Tá? Isso é até interessante. Quando eu crio as operações lá, é interessante que a minha operação não seja muito complexa, mas também que não seja muito simples, porque senão eu não vou conseguir extrair o verdadeiro poder, né, a otimização que eu posso ter com a GPU. É interessante você olhar ali, ó.
se você não está tendo um consumo máximo da sua GPU, ou porque você não conseguiu paralelizar ao máximo o seu algoritmo, ou porque a carga de trabalho que você está avaliando é muito pequena para consumir ao máximo. Então, interessante é conseguir ter uma ocupação interessante da GPU para utilizar, ter o máximo ganho possível com o processamento paralelo. Bom, ao final, eu tenho alguns comandos de finalização. Aqui eu faço um cálculo de tempo, só para ver o tempo, mas esse comando, na verdade, o que ele faz é bloqueia o hospedeiro, né, bloqueia a aplicação aqui até o término da execução do kernel. Vale lembrar que uma coisa são os kernels executando na GPU, outra coisa é o meu programa rodando aqui no principal. Então eu posso disparar os kernels para a GPU, realizar outras operações aqui, para depois ir lá avaliar o término desse processamento. É um núcleo, né? São núcleos de processamento à parte. Então, não só pelo ganho que eu tenho com o paralelismo com eles, mas também por ser uma outra unidade de processamento que eu posso fazer uso em paralelo com as minhas unidades principais, que são minhas CPUs. Aqui eu faço a leitura dos buffers que me interessam, que é só o A e o IPVT, ao final de todo o processo. Finalizo aqui, né, liberando kernels, liberando o programa, fila, e retorno finalizando a função. Então, interessante aqui só para a gente ver, se eu abro o monitor aqui e vou pôr para rodar a aplicação que faz uso dessa operação. A gente vai conseguir monitorar aqui e perceber um consumo de GPU, especialmente dessa segunda GPU aqui. A primeira está consumindo porque está tendo processamento gráfico aqui que ela está realizando para a própria interface. Agora, a segunda GPU, se vocês perceberem, ela vai começar a fazer um uso do processamento aqui. Ó. No caso, com essa carga de trabalho, eu estou trabalhando aqui com a matriz de dimensão 2000, então ela é 2000 por 2000 elementos. E ela está realizando a operação, né? Finalizou já, e ele me deu aqui o tempo total que foi gasto para realizar a operação, que é esse caso desse benchmark. Então o que ele está fazendo é resolvendo um sistema de equação linear, e para isso o ganho de custo computacional é a eliminação gaussiana com pivotação parcial. E ele me fala que o tempo que ele gastou para as duas funções principais, a SGFA é aquela função que a gente trabalhou paralelizando, e foi graças a essas medidas de tempo que a gente pode identificar que era o maior custo computacional relacionado a ela, e dá aqui os megaflops, né, da execução desse processamento. Então, no caso, que ele conseguiu com essa GPU. Detalhe interessante é que eu posso lá em cima, na inicialização do OpenCL, vamos lá, eu posso vir aqui e apontar não para a GPU, sim para a CPU. E aí eu não vou usar o device 1, porque como eu tenho duas GPU, vou usar o device 0, que é a minha CPU propriamente dita, né? Na verdade, é o meu conjunto de CPUs, que são os 4 núcleos. Essa máquina é dotada de 4 núcleos. Se a gente compilar aqui e monitorar a execução, nós vamos ver agora que não vai existir um consumo elevado aqui da segunda GPU, e sim dos processadores. Vamos ver um tempinho, ele vai rodar. Ó, agora já tá processando, e para você ter uma ideia, ele está consumindo aí um percentual elevado da capacidade de processamento. Terminou. Interessante aqui é que o OpenCL com a CPU aqui apresentou um resultado superior ao OpenCL com a GPU. Isso pode acontecer. A GPU ela não vai ser superior em qualquer situação. Isso pode acontecer em vários fatores. O meu algoritmo não está ideal para a GPU, existem algumas técnicas ainda de otimização. 2, a minha troca de dados ainda existe, e essa troca pode estar sendo um limitante para o desempenho máximo. De qualquer forma, é uma solução que vai ser bem melhor que a sequencial, e eu também posso ter uma restrição aqui da capacidade de processamento da GPU em questão que eu estou testando. Né? Eu poderia estar utilizando uma GPU com a capacidade maior, com um número de núcleos maior, e provavelmente, muito provavelmente, pelo algoritmo já estar paralelizado, eu vou ter um ganho computacional ainda maior, quanto maior for a capacidade da GPU. O fato é que, de qualquer forma, eu vou ter soluções mais otimizadas e que fazem um uso melhor da minha arquitetura paralela se eu faço uso do OpenCL, tanto para multithreads, né, múltiplos núcleos de CPU, quanto para GPU, certo? Então aqui é a implementação dessa estrutura fazendo uso do OpenCL.